Segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac. Hebreus 11. 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguirão a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala 5. Foi pela fé. Escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que
que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus. Como um homem correto tendo o próprio Deus Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruindo adquirir sábios conselhos para entender. Provérbios de sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Provérbios de Salomão, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruindo adquirir sábios conselhos para entender. Provérbios.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas meta, para discernir os pensamentos, intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas meta, para discernir os pensamentos, intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas meta, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas meta, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas meta, para discernir os pensamentos e intenções do coração.
No silêncio da noite eu comecei a clamar, coração apertado sem saber pra onde olhar. Mas lembrei da promessa que Deus falou pra mim, que Ele ouve o clamor e responde assim. Quando eu pensei que era o fim, uma voz falou dentro de mim: clama, clama que Deus responde. Ele faz o milagre acontecer. Coisas grandes e ocultas Ele mostra pra você. Clama, clama sem parar, que a vitória vai chegar. Jeremias 33, versículo 3. Deus vai te surpreender. No deserto da vida eu não vou desistir. Se Deus prometeu, eu sei que vai cumprir. Ele abre caminho onde não tem saída e transforma a tristeza em nova vida. Crendo, eu penso em parar. Continuar. Clama, clama que Deus responde. Ele faz o milagre acontecer. Coisas grandes e ocultas Ele mostra pra você. Clama, clama sem parar, que a vitória vai chegar. Jeremias 33, versículo 3. Deus vai te surpreender. Pode chorar, pode clamar, Deus tá ouvindo você. O impossível Ele faz, é só crer pra acontecer. Clama, clama que Deus responde. Clama, clama que Deus responde. Ele faz o milagre acontecer. Coisas grandes e ocultas Ele mostra pra você. Clama, clama sem parar, que a vitória vai chegar. Jeremias 33, versículo 3. Deus vai te surpreender. No silêncio da noite eu comecei a clamar, coração apertado sem saber pra onde olhar. Mas lembrei da promessa que Deus falou pra mim, que Ele ouve o clamor e responde assim. Quando eu pensei que era o fim, grandes e ocultas.
silêncio da noite eu comecei a clamar, coração apertado sem saber pra onde olhar. Mas lembrei da promessa que Deus falou pra mim, que Ele ouve o clamor e responde assim. Quando eu pensei que era o fim, uma voz falou dentro de mim: clama, clama que Deus responde. Ele faz o milagre acontecer, coisas grandes e ocultas Ele mostra pra você. Clama. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa vem vencer. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E por a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa vem vencer. Mesmo no chão, mesmo na dor, teu Deus falou e a vida brotou. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa vem vencer. Pó, mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa
Então o Senhor, Deus, disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pó, mas não é o fim, mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa vem vencer. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pó, mas não é o fim, mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa vai vencer. Mesmo no chão, mesmo na dor, teu Deus falou e a vida brotou. Pó, mas não é o fim. Mas não é o fim. Tua palavra fica de pé. Pó, mas não é o fim. Pó, mas não é o fim. A promessa vai vencer. E vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas Gênesis 3:1. A serpente era mais Noite. astuta que todos os animais do E foi a campo que o tarde Senhor e a manhã, Deus tinha o dia primeiro. E esta disse à mulher: é assim que Deus E disse: disse Deus:
Não comereis de toda a árvore do Haja jardim. uma expansão no meio E das disse a águas. mulher, a serpente: E haja do separação fruto das entre árvores do águas jardim e águas. comeremos. Mas do E fez fruto Deus da a árvore que está no expansão. meio do jardim, E fez separação Disse: entre as águas que estavam não debaixo comereis da dele, expansão nem nele tocareis, e para as que não águas que morrais. estavam sobre a expansão. Então a serpente E assim disse à foi. mulher: certamente E não chamou morrereis, Deus a porque Deus expansão. sabe que no dia em que dele comerdes Céus. se abrirão os vossos olhos. E foi a tarde E e sereis amanhã, como Deus, o dia sabendo o segundo. bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e Ajuntem-se agradável as aos águas olhos, debaixo e dos árvore céus no desejável lugar, para dar E entendimento. apareça a porção Tomou seca. do seu fruto e E assim comeu, foi. e deu também a seu marido. E E chamou ele comeu com Deus ela. a porção seca. Então terra. foram abertos os olhos E ao de ajuntamento ambos, das e conheceram águas que chamou estavam nus, mares. e coseram folhas de viu figueira, Deus que e era fizeram para si aventais. E disse Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que produza a passeava no terra jardim pela erva viração do dia. verde, erva E que dê esconderam-se semente, árvore Sua mulher frutífera da presença do Senhor Deus. que dê fruto segundo a Entre sua as árvores espécie, do jardim, cuja chamou o semente Senhor está Deus nela sobre a terra. a Adão E assim e foi. disse: onde estás? E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E a terra viu era sem Deus forma que era bom. e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as Gênesis trevas. 1, No princípio Deus criou chamou Deus a os luz céus e a terra. Dia. E a terra E as era sem trevas forma e vazia. E havia trevas sobre a face do Noite. abismo. E foi a E o tarde Espírito e de amanhã. Deus se movia sobre a o dia face primeiro. das águas. E disse Deus: E haja disse luz. Deus, E houve luz. haja uma expansão no E meio viu das Deus águas. que era boa a luz. E E haja fez Deus separação entre a águas luz e águas. as trevas. E fez Deus Deus chamou a a luz expansão E as fez trevas separação chamou. entre as águas que estavam debaixo da expansão. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie,
e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.